Agosto 25, 1 Coríntios 7, de 1 a 24. Conselhos sobre o casamento. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher deve ter o seu próprio esposo, marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, cumprir o dever já sabe o que é, né? E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no próprio corpo, quem manda é seu marido. E também o marido não manda no próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Ninguém sabe muito bem a história do Paulo, não, tá? Uns dizem que ele é casado, depois separou, outros dizem que ele era solteiro. Obviamente, pelo que ele está falando aqui, nesse momento aqui, ele não devia ter ninguém. Uns dizem que ele era viúvo. Aqui ele não tinha ninguém, com certeza. A gente vai ver pelo que ele fala. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Uns têm o dom de poderem ficar sem relações sexuais. Outros não têm esse dom. Isso é um dom. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar como eu. Para que dizem que ele não era casado. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem. Pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Lembrando que a lei, a Torá, no judaísmo, Moisés autorizava que se desse carta de divórcio, repudiasse a mulher, que você não quer mais essa mulher. Então os homens usavam a mulher, quando a mulher estava velha, largava a mulher para lá, pegava a outra. Não costumam fazer hoje, só que hoje tem que bancar a antiga. E antes não tinha que largava para lá a mulher. Então, ele está fazendo um contexto assim, se divorciar, se separar, não casa de novo. Mas o marido não deve fazer isso não é de Deus. Está dizendo aqui, ó. Digo, não eu, mas o Senhor. A mulher não se separa do marido e o homem não se divorcia de sua esposa. Aos outros, digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, incrédula, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E também, se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, incrédulo, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por estar unido com a sua esposa cristã. E aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Lembrando que quando os dois têm união sexual, formam uma só carne. É aquilo que eu falei. Se um tem uma prática espiritual, sobra para o outro. Mesma coisa. Da mesma forma, se a mulher ela é cristã e ela tem um marido que não é, ela santifica o marido e vice-versa. Se o marido é cristão e a mulher não é, ele santifica a mulher. Ok? Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã e vice-versa. Aceita a mulher cristã por ela estar unida com o marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus. Mas sendo assim, eles pertencem, são santos. Se não fosse assim, eles não seriam impuros. Manzer, bastardos. Isso é muito grave na sociedade de Israel. Filhos bastardos. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie.
Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter certeza de que vai salvar o marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter certeza de que vai salvar a sua esposa? Se vai ou se não vai, só Deus sabe. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu e na condição em que se encontrava quando Deus o chamou. Aqui ele já vai falar da questão de quem é judeu e quem não é judeu. Porque muitos não-judeus estavam entrando na igreja de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. E havia os judaizantes que queriam que eles passassem por aquele processo de ver circuncisão, aceitação de todos os mandamentos da Torá, os 613 mandamentos. E ele está dizendo, cada um vem conforme está, cada um fica conforme foi chamado. Se você é judeu, fez a circuncisão, ótimo, você não vai apagar a circuncisão. E se você não é judeu, não fez, não precisa fazer. É essa a regra que eu ensino em todas as igrejas. Se um homem judeu que é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. E se um homem não judeu que não é circuncidado aceita o chamado de Deus, ele não deve circuncidar-se. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa é obedecer à palavra de Deus. Cada um deve continuar como era nesse sentido, ok? Quando aceitou o chamado de Deus. Não precisa se judaizar, entrar naquele processo, naquele procedimento de conversão ao judaísmo. Não precisa. Porque não esquecendo que os discípulos de Jesus eram todos judeus e que o cristianismo nos seus primórdios, no seu início, era formado basicamente por judeus. Era uma seita do judaísmo, era um movimento do judaísmo. Então, os não-judeus estavam aderindo a esse movimento, aceitando Yeshua como Salvador. Aí os judeus que eram a pilastra, né, o pilar, alguns deles queriam que ele se convertesse naquela moda antiga, pela Halaká. E eles não queriam. Não, entendeu? Então essa é uma grande discussão dentro da igreja, no início da igreja. Paulo está dando a opinião dele aqui. Cada um deve continuar como era quando aceitou o chamado de Deus. Você era escravo quando Deus o chamou? Não se preocupe com isso, mas se você pode se tornar livre, então aproveite a oportunidade. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence ao Senhor. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto não se tornem escravos de seres humanos. Irmãos, cada um deve continuar na presença de Deus, assim como era quando Deus o chamou. Muitos até usam essa passagem para dizer assim, você pode ir para a igreja como você estiver. Pode ir de shortinho, pode ir de bermuda, pode ir do jeito que você estiver. Pode mesmo. Agora, claro que depois que você aceita o chamado de Deus, o Espírito Santo de Deus vai mostrando a você aquilo que convém e o que não convém. Ok? Não é o que pode e o que não pode, o que convém e o que não convém. Quando uma pessoa vai à casa de Deus, não convém que ela vá de pequenininho. Da mesma forma, quando uma pessoa está na presença de Deus, tem que ter reverência, né? É como se está na presença de um rei. Na presença de um rei, você não fica lá vanteiro, fazendo o que você acha que vai fazer, dançando funk ou creu, né? Nem com roupinha, qualquer roupinha. A pessoa tem que ter o discernimento de saber que cada situação exige uma postura. É assim é.